Mimi, tá bom. Mimizão. Então vamos lá. Esse aqui, ó, galera, esse aqui é o Denis, viu? Tá no cantinho. É, se você não sentar aí, eu acho que vai ter um troço, menina aí. Então vamos lá. Oi, ô, Juliana. Pode dar recado? Quer dar recado? Ah, coreano? Beleza. Então vamos lá. Continuando aí, primeira pergunta básica. Todo mundo já viu isso aqui? Beleza, né? Isso aqui é uma tabela periódica, correto? Eu preciso da atenção de vocês aí, viu? Igual você está dando atenção para esse assunto aí, precisa aqui. Depois que a gente estuda sobre os modelos atômicos, depois que a gente estuda sobre os modelos atômicos, que é a evolução, a gente tem uma parte na história, dependendo de como você vai estudar, onde você vai estudar, o que acontece? Você vai estudar também sobre. Se a gente está estudando sobre o átomo a gente está estudando sobre um elemento químico. A gente conhece vários elementos químicos, só que não tem noção de como é que eles são no contexto, estudando quimicamente falando. Que é um elemento muito conhecido, oxigênio. Ele é muito conhecido, ele está bem aqui ó, na tabelinha. Outro elemento muito conhecido que a gente conhece, o hidrogênio. Outro elemento que a gente, talvez você conhece, talvez nem sabia que era um elemento químico. É o hélio. É aquele balãozinho que fica inflando. Criança não pode ver que dá prejuízo pro pai, que aquilo é caro que só. E depois leva para casa e murcha. O hélio também é um elemento químico. A gente tem vários por aí, certo? Quando a gente pega a história da tabela periódica, o que, que vai acontecer? Você vai ver que a galera estudou sobre o átomo em si, que é o que a gente viu, e a gente chega aqui, ó. Átomo. A gente tem um núcleo, no núcleo tem os prótons e os nêutrons, que constituem o núcleo aqui, e na eletrosfera eu tenho um elétron. Certinho? Esse é o melhor modelo que a gente tem hoje. Na verdade, é de Schrödinger, fala. Só que você vai estudar isso só se você fazer ensino superior. Beleza? Ensino médio, a gente estuda até o do Rutherford Bohr, que é um outro modelo que vocês vão ver no ensino médio. No primeiro ano, se vocês estiverem no primeiro ano, vocês vão estudar de novo sobre a evolução dos modelos atômicos, com mais detalhe, igual a gente viu ali por cima, igual eu expliquei para vocês. Talvez você vai estudar depois, ano que vem, o certo seria estudar com a Keila, né? O certo é estudar com ela, professora de química de manhã aqui. Aí você falou, o professor Edivan não falou isso. Sim, eu não falei disso. Eu expliquei para vocês. Eu expliquei só o geralzão. Lá com ela você vai dar um pouquinho mais sobre algumas coisas, tipo, quem descobriu o nêutron? Aí você vai ver que é James Planck. Ah, quem descobriu como é que é formada a luz? Você vai ver que foi o modelo de Bohr. Ah, os níveis de energia que você vai aprender a fazer distribuição eletrônica. Você vai aprender outras coisas mais a fundo. Entendeu, né? Acho que vocês entenderam. Se não entendeu também, fica assim. Beleza. Então a gente descobriu o átomo, e aí, cada elemento que eu tenho aqui, ó, cada elemento que eu tenho aqui é um átomo desse. Fabuloso, né? Só que eles são diferentes. Então, essa aula a gente inicia e, se der tudo certo, a gente finaliza hoje também, mas tudo bem. Sobre a tabela periódica. Tabela periódica, como a gente teve os estudos do átomo, a galera pensou o seguinte: beleza, eu tenho alguns elementos químicos, eu tenho alguns elementos igual esses que eu citei. Se eu tenho alguns elementos químicos, quantos que a gente tem na natureza? Então a galera ficou curiosa. Será que a gente tem quantos? A gente só conhece alguns. Os mais conhecidos por nós aqui falando. A gente conhece hidrogênio, a gente conhece oxigênio, o hélio, talvez você nem sabia, o carbono a gente já ouviu falar, o fósforo que você usa é um elemento químico também, talvez você nem sabia, o enxofre, um cheiro ruim, né? Às vezes a galera associa o purgatório, lá o inferno, tem cheiro de enxofre. Sim. O cloro, que muitos de vocês gostam de fazer misturinha para lavar banheiro e quase saiu desmaiado lá, libera gás cloro. Continua fazendo. Continua fazendo. Isso aí para outra vida. A gente tem. Levanta aí. Senta de lá. Leva essa cadeira também. Senta para lá. Não. Não falei que é problema, não.
Chega mais pra cá agora. Sai de pé de rato. Vai tomar uma punição. Fica beirando ele, não. Punição. Não, pelo amor, não cabe mais não. A minha quer enfiar a cadeira aí. Não, vai sentar aí não. Fica aí. Distancia um pouco, é bom. Dá saudade. Pra vocês conversar. Longe. Punição é contagioso. Ficou perto, tomar punição também. Pega essa aí. Você quer tomar uma punição? Para saber o que é o motivo? Então vamos para a aula. Beleza. Eu não vou listar todos aqui. Então a gente tem vários elementos químicos que a gente conhecia, nós aqui mesmo. Tem vários outros que você talvez não conheça. Que esses elementos químicos, eles estavam por aí. E aí tem uma galera que ficou curiosa. Será quantos que existe no universo, no nosso planeta? Então vem a galera, veio Mosley, veio Moisés, Moisés é o nome dos caras lá, né? Da Bíblia, não tem nada a ver, não, do cientista. Aí tem uma galera. O mais conhecido de todos, chama Dmitri Mendeleev. Foi o cara que pegou e falou assim: tive uma ideia como é que é a tabela periódica. Plim. Beleza, mas não é isso não. Ela, não, sai daí. Volta, senta lá. Não, não quer sair não. Não, senta lá. Falei para não sentar aí, o trem já tá só o vírus aí contagiando. Pandemia, aglomeração. Falei para ficar longe para dar saudade. A menina vai e senta. Obediência. A palavra é obediência. Tá tudo bem? Então, beleza. Aí acabou, chegou ali tossindo ali ainda. Contamina elas aí, ó. Continuando. Dmitri Mendeleev. Essa galinha de quem tá aqui na sala? É sua isso daí? Meu Deus do céu. Como? A galinha pode se dar CPMG, né? É, a vaca não. Então, beleza. Continuando. É, rato também pode. Rato, galinha pode. Vaca não. De novo. Dmitri Mendeleev é o cientista, quando a gente fala de tabela periódica, mais conhecido. Lembrando que antes dele teve uma galera que vem com essa curiosidade. Vou comentar aqui, cara, ele teve um sonho mais estranho do mundo. Ele sonhou. Tudo bem aí? Então beleza. Porque se a gente olha a tabela periódica, querendo ou não, parece estar desorganizado, mas ela tem uma organização. Vou explicar agora para vocês. Para chegar nessa organização, ele sonhou, teve um sonho estranho de cobra comendo cobra. Seria uma cobra comendo o rabinho da outra cobra. Já ouviu falar nisso? E aí ele teve um sonho nada a ver. E aí ele pensou, pô, os elementos químicos é organizado assim também. Porque quando a gente pega na história, a gente não tem todos esses aqui, não. Esses são os que a gente conhece até hoje. Se eu não me engano, há 5 anos atrás ainda foi descoberto 5 de uma vez, mas esse foi em laboratório. Hoje a gente tem 118 elementos químicos que a gente conhece como ser humano. Beleza? Alguns deles são, a maioria deles aqui, ó, são tudo artificiais, criados em laboratório, mas outros não, a gente encontra por aí. Certinho? Quando o Dmitri Mendeleev teve esse sonho, tinha vários elementos que a gente não conhecia, igual você tem agora. Há uns 5, 6 anos atrás foi descoberto mais 5. Dmitri Mendeleev é lá de 1900 e quebradinha. 1900 não, né? 1000 e quebrado, bem mais atrás. E aí o que acontece? Tinha várias lacunas faltando. Então a galera continuou estudando e descobrindo os elementos químicos, beleza? Perguntas até então? Perguntas até então? Beleza, então. Continuando. Como que funciona a tabela periódica? Hoje a gente tem 118 elementos químicos. Ela é um material de consulta. Você não é obrigatório a decorar. Beleza? No tempo dos pais de vocês e tudo mais, da escola, talvez se você perguntar, o que acontece? Tem 2 galinhas na sala, véio. E um rato. Levante, Lucas. Fica lá, perto do Davi, mas fica em pé, sem encostar na parede. Não, você tá não. É castigo mesmo. É uma galinha, gente, pra isso aí. Pra não perder o contexto da piada, aqui só não pode se dar vaca. Não vai encostar na parede, não. Agora você vai pegar a cadeira, você, viu? É. Frangão. Você vai lá perto da Cecília lá. Empurra a cadeira mais, a porta mais um pouco. Senta aí.
Abrir a porta, moço. Ventilação. A menina tá com vírus bem aí do seu lado aí, ó. Meu Deus. É, mais um pouquinho. Cecília não quer beirar você não. Galinha? Isso, isso. Ficou ruim, né? O galinha. É, senta aí. Isso. É, não, obrigado, é assim mesmo. Nós homens é meio lento nessa idade. Até pegar uma maquinazinha igual eu tô aqui. Olha lá aí, mexendo, olha lá. E aí, Coimbra, firmeza? E aí, posso continuar a aula? Tá de boa aí, Lucas? Por que não tá, Lucas? É? Fica só um pouquinho em pé aí pra você treinar. Vou marcar aqui 5 minutinhos, tá passando já. Desescora um pouquinho da parede. Mais um pouquinho. Isso, bem aí. Boa, fica aí. Excelente. Alguma pergunta até então? Continu... Continuando. Mais uma vez, as meninas. Hoje foram os meninos, né? Beleza. No tempo do pai de vocês, gostei. Cara, praticamente a escola obrigava vocês a decorar. Cara, nem eu sei esse elemento todo. Eu fiz química, a gente usou N elementos químicos aqui. Na graduação a gente tem que estudar eles, né? Para entender algumas coisas, enfim. Beleza, é um material de consulta. Se você for fazer o Enem e precisar de dados da tabela, tem que te dar. Se você for fazer um concurso público e você precisar de dados da tabela periódica, tem que ter uma tabela periódica para você ou os dados que você precisa. É um material de consulta. Depois eu vou pedir para imprimir para vocês também uma tabelinha para vocês. Beleza. Como é que funciona a tabela periódica? Ela é organizada da seguinte forma. Na horizontal não, perdão, vertical aqui, ó, eu tenho os chamados de grupo. Tá bem aqui também, a gente tem uma legenda na tabela, né? Os grupos são assim, grupos ou família. Porque talvez no tempo do pai de vocês, eles podem comentar isso, eles chamavam de família lá atrás. Aí o PAC, que é o órgão regulador de química, aí o PAC é um lugar onde a galera determina como que vai ser estudado coisas em química no mundo inteiro. Aí ela falou, um tempo atrás, falou, ó, a partir de hoje não vamos chamar de família mais. Família, antes era família 1A, família 2A, família 3B, 4B, 5B. Antes era assim. Aí eles falou, não, agora a gente fala só grupo. Aí vamos tirar isso dos livros de todo mundo do planeta Terra. Só que, claro, você ainda vai ver isso ainda. Porque não tem como reeducar todo mundo do zero. Beleza? Então, você vai fazer exercício ainda, pode ser meu, que ainda vai estar escrito família 1A, 2A, é normal, porque até isso sair, vai demorar uns 100 anos, 200 anos. Entendeu, né? Então, beleza. Então, isso aqui são grupos. Os grupos, os elementos que estão no grupo, eles têm uma semelhança entre eles. Todo mundo que é do grupo 1 tem uma semelhança. Aí eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Eles têm uma semelhança entre eles. Tipo, o elemento lítio tem uma semelhança, encosta mais, meu amigão. A parede tá te puxando, é um imã. O lítio, o sódio, o potássio, eles têm uma semelhança. Igual uma das semelhanças, eles são muito reativos em água. Se eu jogo esses elementos puros em água, eles reagem muito fácil e estoura. Talvez você já viu um vídeo do sódio. O sódio é um metal, não um metal rígido igual a esse, sim, mas maleável. Ele é meio branquinho, tipo um cal. A galera joga às vezes em água, no rio, ele fica pegando fogo e explode. Ele é muito reativo. É um metalzinho, você não dá nada para ele. Aí você joga na água, ele começa a reagir, pega fogo e explode. Todos eles têm uma característica parecida. Caiu o potássio. Beleza? Então, todos os elementos do mesmo grupo, eles têm uma semelhança entre eles. Eles são parecidos, são meio que parentes. Beleza? Então, eu tenho um grupo 1, por isso que eles falavam família no passado, não pode mais. Grupo 2, 3, até chegar no grupo 18. Beleza? Certinho? Tudo bem aí, meninas? Deixa o brother resolver a vida dele, vamos aqui, ó. Então, a gente tem esses grupos da tabela periódica, até o 18. Então, vai do 1 ao 18. Certinho? Outro dado que a gente tem é os períodos. Eu tenho 7 períodos. Então, período 1, que é na horizontal, período 2, período 3, período 4, até chegar no 7. Certinho? Tranquilo?
Já infectou ela aí. Meu Deus. Continuando a aula. Talvez você está se perguntando o seguinte: por que esses dois períodos aqui estão fora da tabela periódica? Esteticamente, ela ia ficar mais imensa. Concorda comigo? Eu ia colocar esses dois aqui, eles são aqui, ó. Esses aqui, que são os lantanídeos, ele é do período 6. Eles iam encaixar aqui, ó. Isso aqui ia ficar muito maior para lá. Os actinídeos que estão aqui, eles vêm aqui também. Eles iam encaixar aqui e a tabela ia ficar esteticamente feia. Aí o que eles resolveram? Tirar e colocar aqui embaixo. Justificando dado extremamente importante. 2 dados importantes. Arruma um banquinho para esse garoto agora. De gentileza, hein? Continuando aqui. Espero que. Ontem eu elogiei, hoje fez uma cagada dessa. Falada, né? Continuando. Tem como anexar lá, fazer um upgrade na mesma punição. Então, já sabe o comportamento, né? Continuando. Um dado importante que a gente tem aqui é o seguinte. Nesse grupo 3, quer dizer, vou melhorar minha pergunta. Os lantanídeos e actinídeos estão em que grupo, professor? E os dois aqui, os actinídeos, que são todos esses elementos, actinídeos, todos esses, estão no grupo 3. Quer dizer, entrar aqui, ó. Então, eles fazem parte do grupo 3. Beleza? Então, eles estão aqui e aí são eles. Vou reforçar de novo. No período 6, eu tenho os lantanídeos também, que é do período 6. E no período 7, eu tenho os actinídeos também. Então, eles estão fora, mas eles têm grupo e têm também período. Certinho? Perguntas? Professor, você falou algumas coisas aí, tipo lantanídeo, actinídeo, período, grupo. Eu entendi, mas ainda claro que parece que não consolidou. Claro, a gente vai fazer exercícios do tipo. Tem coisas aqui que eu vou comentar que não vai ser tão relevante neste momento. Quando estiver no ensino médio, sim. Justamente agora, só para aproveitar aqui um asterisco, eu dou uma aula de manhã química para o Enem mesmo, e a gente está finalizando esse assunto. Toda segunda eu dou uma aula num grupo fechado do Zoom, e a gente tem que estudar sobre tabela periódica, porque no Enem cobra bastante questões que volta cobrando sobre tabela periódica. A tabela periódica é praticamente um coração da química, para a gente usar e manuseio para resolver várias questões. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui, o que eu preciso saber mais até então da tabela periódica? Eu tenho uns grupos bonitinhos e eu citei uma coisa chamada metais. A gente conhece um metal muito falado que é o ferro. O ferro também é aqui, ó. A tabela periódica, a gente pega ele também aqui, ó. Ele é um elemento químico. Claro que esse que a gente vê no tripé, esse que a gente vê na cadeira, esse que a gente vê na porta, esse é uma liga metálica. A gente tem ferro misturado com carbono. Beleza? Não é o ferro 100% puro, o elemento químico puro, não. Certo? Ele tem uma porcentagem de carbono. A gente chama isso de liga metálica. Mas a gente tem outros metais também que a gente conhece. Um outro metal que a gente conhece demais é o cobre, que faz a fiação. Aproveitando aqui, que é um nome muito feio, né? Pelo brasileiro. Cu. Feio, né? Feio, né? Pronto? No Brasil é meio feio mesmo isso. Dados importantes. Tá bom, segura a piada aí um pouquinho. A gente vê aqui que a gente tem o símbolo e o nome embaixo. Historicamente, cada elemento químico não foi descoberto em um lugar só, não. Então, um cientista estudou, para querer descobrir mais elementos, descobriu ali ou por acidente ou por curiosidade. Então, muitos nomes vêm de tradução de outros países, outras linguagens, a maioria do latim, viu? Vem do latim, a maioria. Tipo, quando a gente pega aqui, ó, sem ser xing-ling, quando a gente pega no caso do chumbo. Cadê o chumbo aqui, meu Deus? PB. Aqui, ó. Bora lá, velho. O chumbo é um elemento conhecido da máquina que gosta de pescaria, né? Ele faz chumbada.
de chumbo. O símbolo do elemento chumbo, se eu abreviar o nome chumbo, é Pb. Ele vem do latim. É plubum que a gente fala. Aí então aí eles traduziram e deixaram aqui na tabela como Pb. Muitos símbolos não vai bater bonitinho com o nome. Igual ela me perguntou, quem que é o K? É o potássio. Talvez agora a piada da internet fica legal, né? Quando você vê um meme acadêmico, um meme mais inteligente. Aí o cara coloca potássio, potássio. Agora você entende que é o K. Tem que KKK. Entendeu, né? Por que que potássio começa com a letra P, mas o símbolo é K? Tradução de onde veio. Tudo bem? Certinho? Pronto aí? Depois usa isso depois. Tudo bem aí? Posso continuar? Obrigado. Outro contexto que a gente tem de nome e símbolo diferente, o mercúrio. Mercúrio talvez a gente conheça ele, porque lá no passado eu usava o termômetro de mercúrio. É um líquidozinho, é o único metal de todos que a gente tem, que em temperatura ambiente ele é líquido. Depois foi tirado, porque a galera usava os termômetros, ele ficava velho, a mãe dava para a criança brincar, às vezes a criança com yin yang, né? O bem e o mal, a gente sempre quer quebrar e ver o que tem lá dentro. E muitas das vezes mandava o mercúrio para dentro. Não, não é isso aí não. E aí o que acontece? O mercúrio é o único metal em temperatura ambiente que é líquido. Talvez você já viu alguns vídeos na internet, o cara pega uma bigorna, um negócio de ferro pesado, e tem tipo um líquido cromado, o cara solta a bigorna lá em cima, assim, pá, ela não afunda. É aquele líquido, é o mercúrio. E aí o que eu tô falando do mercúrio? O símbolo dele é Hg. Tipo assim, o nome começa com M, mas o símbolo é H, por causa das traduções. Certinho? Para a gente estar finalizando aqui, a tabela periódica ela é separada hoje. Claro que eu tenho várias cores aqui, características. A gente vai ter uma outra aula mais detalhada sobre a tabela. Mas hoje na IUPAC a gente tem 3 macrogrupos aqui. Faça a sua pergunta. Eu tenho uma legenda. Boa. Não, mas a gente vai. Não, relaxa. Isso mesmo, pô. São perguntas. A gente tem aqui, ó, legenda. Toda tabela periódica tem uma legenda. Essa que está mais completa, essa legenda aqui. Todos que tiverem com esse tipo de representação são artificiais, criados em laboratório. Todos que tiver com essa representação, com essa cor, gasoso. Se tiver com essa cor, é sólido. Se tiver com essa cor, é líquido. Então, por isso que o HG está dessa cor. Beleza? Então, todos esses aqui, ó, laboratório, todos esses aqui, ó, foi criado em laboratório. Beleza? Certinho? Rapidinho. Sódio líquido gasoso, quando ele classifica aqui, é em 25 graus Celsius. Na ciência, a temperatura ideal é 25 graus Celsius. Considera 25 graus Celsius. Se eu colocar todos esses elementos em 25 graus Celsius, qual é o estado físico deles? É esse que a gente se encontra aqui. Pergunta. Que? Tálio. É um elemento químico, é um metal também. Beleza? O mercúrio, sim, ele tem um ponto de fusão também, se não me engano é menos 28 graus Celsius. Eu tenho que resfriar ele para ele ficar sólido. Lembra que a gente estudou temperatura de fusão e ebulição? Todos os elementos químicos têm uma temperatura de fusão e ebulição. Não, porque o ponto de fusão dele é muito baixo, menos 28. Posso estar errado aqui. Aí a temperatura ambiente nossa sempre está acima de 0 graus Celsius, então ele sempre vai ser líquido. Beleza? Continuando aqui. Como que é separada aqui a tabela periódica? Todos esses elementos sem o hidrogênio, cara, é um elemento atípico, ele não participa de nada disso aqui. Ele é fora da curva de todo mundo. Ah, mas ele está no grupo 1, mas ele não é do grupo 1, ele sempre vai estar aqui mesmo. Você sempre vai ver isso, o elemento hidrogênio, a menina caçando vocês lá, tadinha.
Continuando. Continuando. Fora o hidrogênio, todos esses elementos aqui, ó, todos esses aqui, ó. Todos esses elementos aqui, ó, todos esses aqui, ó. Todos esses aqui, ó, são considerados metais pela IUPAC. IUPAC é Instituto de Química Pura e Aplicada. Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada. É o órgão regulador de química. Então ela falou assim, ó, a partir de hoje, todos esses elementos aqui, todos eles, a gente chama de metais. Ponto final. Beleza? Claro que eu tenho algumas denominações, algumas coisas mais em particular. Mas hoje a gente vai ver eles como os metais. Esses aqui, ó, a gente chama eles de ametais. A vem do grego, significa não, então é diferente do metal. Belezinha? Tudo bem, meninas? E esses aqui do canto chama gases nobres. São os elementos químicos. Para falar uma palavra mais simples, eles são perfeitos comparados com os outros. Eles aqui são perfeitos. No contexto o quê? Eles ficam isolados na deles, não ficam fazendo reação química com ninguém, juntando para fazer. Só que faz, a gente sabe que faz. Esses letreiros que a gente vê bonitinho, a gente já até sabe o nome, né? Luz de neon vem por causa do neônio, gás neônio. A galera vai lá, aquece, manda energia elétrica e funde ele com outro elemento, fica aquele gás bonito. Beleza? Mas em contexto, na natureza, eles não reagem com ninguém. São, como se diz, os caras, assim, ninguém mexe. São os elementos, no grupo 18, que é o elemento, são os elementos dos gases nobres, que a gente chama. Então, hélio, neônio, argônio, criptônio, assim por diante. Certinho? Perguntas? É radioativo. São elementos que a gente encontra na natureza, que eles ficam mandando partículas. Eles têm 3 tipos de radiação, alfa, beta e gama. A gente não estuda isso aqui agora, viu? A gente conhece 2 muito bem. Um, porque teve uma zika no nosso estado, que foi lá em Goiânia. E é o elemento qual? Césio. Boa. Excelente pergunta. A gente tem um negócio, essa aula talvez não dá, mas chama isótopo. Eu vou ensinar para vocês. Isótopo eu tenho um elemento químico, mas na natureza não tem só ele. Às vezes eu tenho uns parentes dele, que é parecido com ele. E um isótopo, que é um parecido com o Césio, é radioativo, que é o 137. Esse que está aqui é o 132. Tem vários elementos aí que a gente encontra na natureza, são 3. Mas está tendo um o que é isso aí? Meu Deus, gente. Posso? Ah, muito obrigado. Era sobre o assunto aqui? Me conta, por favor, então. Excelente. Mas não é misturar, não. A gente vai ter uma aula sobre isso, uma reação química. Não vai, não. Não vai misturar, não. E, né? Imagina, Ratão, Lucas, Thales, dá certo. Não. Perguntas? Pelo horário aqui, vocês vão retornar lá, porque eu não sei que hora que vocês vão liberar vocês pro lanche. Semana que vem, trazer lá o mapinha mental do Rutherford. Passa para sua amiga e a amiga suas aí. E aí a gente continua essa aula aqui, beleza? Certinho? Falou, valeu. Muito obrigado. Por gentileza, arrasta essa mesa de volta e arruma as cadeiras no lugar.